O problema não é que você está na zona de conforto, o problema real é que você acha que você não merece algo melhor. Eu começo o vídeo com essa frase para que a gente faça uma reflexão no decorrer do vídeo, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Hoje eu vou conversar com você que está no emprego que não gosta, que não está satisfeito com a função que desempenha, que talvez esteja insatisfeito também com o salário que recebe hoje, não sei. Enfim, se esse é o seu caso, fica até o final que a gente vai conversar sobre isso. A ideia desse vídeo veio de duas coisas. Primeiro, da minha experiência de vida, da minha jornada profissional. Eu acredito que eu ainda não comentei isso aqui nesse canal, mas eu fiquei 7 anos praticamente na mesma empresa, no mesmo cargo, na mesma função. Eu fiquei estagnado durante muito tempo. Tá? E em segundo lugar, a ideia desse vídeo veio de alguns ensinamentos que estão nesse livro aqui, ó, do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Quando eu estava lendo o primeiro capítulo desse livro, eu ainda não finalizei ele, na verdade, mas durante o primeiro capítulo eu comecei a refletir sobre alguns pontos da minha vida, principalmente sobre esse período que eu fiquei estagnado durante tanto tempo. Isso é uma coisa que, inclusive, está em terapia, né? Eu tenho conversado com a psicóloga sobre isso. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu fiquei realmente paralisado durante um bom tempo da minha vida, né? Graças a Deus, inclusive, só como exemplo, os últimos 3 anos da minha trajetória eu evoluí mais do que os últimos 10, para você ter uma noção. Então, assim, dito isso, existem algumas coisas que realmente começaram a pesar com o passar do tempo. Uma delas foi ter ficado parado no mesmo lugar durante um bom tempo. E eu acredito que boa parte das pessoas também tem esse problema. Estão num trabalho que não gostam, numa função que não gostam, com um salário, enfim, que está muito aquém daquilo que elas queriam receber. Então eu acredito que esse vídeo vai ajudar uma boa parte dessas pessoas. Bom, eu quero tratar aqui sobre um ponto específico que, se você não pensou, é muito interessante que você reflita sobre isso, tá? O nosso emprego, muitas vezes a gente fica muito tempo no mesmo lugar, né? As pessoas falam que nós estamos na zona de conforto, a gente não busca mudar, nós não buscamos algo diferente, nós não buscamos uma formação profissional, nós não buscamos ler livros, se comunicar melhor, adquirir novas habilidades e várias outras coisas. Ok, isso acaba sendo verdade, né, de certa forma. Mas eu acho que existe um quesito que é mais profundo do que isso. E que, claro que não é em todas as pessoas, mas algumas pessoas sofrem com isso aqui que eu vou trazer. Bom, para que você entenda o que eu estou dizendo, eu vou trazer algumas passagens do livro, tá? E depois a gente vai trazer para esse exemplo específico da questão do emprego, de não gostar do lugar que tá, de estar estagnado no mesmo lugar durante muito tempo, enfim, etc. Essa coisa toda aí que eu estou falando aqui para você. O Jordan Peterson, ele traz alguns conceitos interessantes no primeiro capítulo desse livro, tá? Esse livro, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, ele fala sobre regras para a vida das pessoas, para que as pessoas vivam melhor. E a primeira regra, o primeiro capítulo, ele diz: ombros, costas eretas, ombros para trás. É uma regra que ele fala sobre postura, mas essa postura não é só uma postura física, é uma postura também no quesito comportamental, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Bom, o primeiro conceito que ele traz aqui, que eu queria conversar com você, é sobre o que ele chama de hierarquia de dominância. Segundo ele, no mundo existe uma hierarquia. Na sociedade humana existe uma hierarquia, no mundo animal existe uma hierarquia, dentro de cada espécie existe uma hierarquia. Essa hierarquia está muito além da questão da hierarquia social, talvez a hierarquia formada pela cultura. Você pode pensar isso, né? A hora que quando eu trouxe aqui o nome desse conceito. Mas está muito além disso, é algo muito mais enraizado e que faz parte da natureza como um todo. Tá? Inclusive, ele fala sobre essa hierarquia em alguns pontos. Eu vou ler aqui para você. A hierarquia de dominância, embora possa parecer social ou cultural, está presente há cerca de 500 milhões de anos. É permanente, é real.
A hierarquia de dominância não é o capitalismo, tampouco é o comunismo. Não é o complexo militar industrial, não é o patriarcado, muito menos uma criação humana, não em um sentido mais profundo. Pelo contrário, é um aspecto quase eterno do ambiente, e muito daquilo cuja culpa colocamos nessas manifestações efêmeras é uma consequência da sua existência imutável. E um pouco depois ele fala: a parte do nosso cérebro que registra a nossa posição na hierarquia de dominância é, portanto, excepcionalmente antiga e fundamental. É um sistema mestre de controle ajustando nossas percepções, valores, emoções, pensamentos e ações. Ele afeta poderosamente cada aspecto do nosso ser, tanto consciente quanto inconsciente. Bom, o que ele diz aqui? Primeiro, na primeira passagem aqui que eu li, ele fala sobre essa hierarquia que eu comentei com você. E, um pouquinho depois, ele diz que o nosso cérebro tem uma parte que registra a nossa posição dentro dessa hierarquia. Como que ele registra isso? De acordo com o nosso histórico de vida, de acordo com aquilo que a gente passou durante a nossa vida, de acordo com o modo como as pessoas nos julgam, se as pessoas nos olham com um ar de superioridade, se olha a gente como sendo uma pessoa de pouca importância, enfim, tudo isso afeta a forma com que a gente se enxerga, a forma com que a gente se olha. E veja só, de um lado você tem uma hierarquia, certo? Com vários níveis. Se você, por diversos motivos, se enxerga nos níveis mais baixos dessa hierarquia que existe, que faz parte do ambiente, naturalmente você vai achar que não merece os melhores empregos, naturalmente você vai achar que não merece os melhores salários, naturalmente você vai achar que não merece morar nos melhores lugares, frequentar os melhores restaurantes, fazer as melhores viagens. Entende como isso é um ponto extremamente profundo, e se você acha que você não merece nada disso, por que que você vai dar o pontapé inicial para tentar mudar de vida? Por que que você vai fazer o esforço de sair da zona de conforto, sendo que você acha que você não merece? Eu estou trazendo esse ponto dessa forma porque isso realmente acontecia comigo. Como eu disse, eu fiquei praticamente 7 anos na mesma empresa, no mesmo emprego, no mesmo lugar. E hoje eu olho para trás e eu falo, caramba, eu achava que eu não merecia estar em um lugar melhor. E foi depois que eu dei um basta e falei, não, eu preciso mudar, tirei uma certificação, sempre tive um perfil mais voltado para os estudos, né? Decidi migrar no mercado financeiro, fiz várias entrevistas, até que eu consegui entrar na primeira instituição, depois eu passei para outra instituição, depois eu fui promovido, meu salário mais do que dobrou. Enfim, as coisas começaram a acontecer depois que eu tomei essa atitude, mas foi uma mudança de comportamento. Foi depois que eu já criei uma certa maturidade na minha vida que eu olhei e falei, poxa, eu não posso ficar estagnado no mesmo lugar. Então, teve uma mudança de comportamento, só que até então eu estava travado. E, claro, talvez não seja só por isso, mas depois que eu li essas passagens, eu atribuo, sim, essa questão de eu ficar travado durante tanto tempo nessa questão de me achar inferior, de achar que eu não mereço. E muito provavelmente essa questão dessa hierarquia, né? Como eu me enxergava dentro da sociedade. O Jordan Peterson ele fala, inclusive, aqui tem uma passagem, que nós temos uma espécie de calculadora no nosso cérebro. Ele chama calculadora de dominância. Né? Essa calculadora que vai nos dizer o lugar que nós estamos dentro dessa hierarquia. Tá? Então, assim, lendo aqui um outro ponto a respeito da calculadora que eu acabei de citar, ele diz aqui, ó, há uma calculadora indescritivelmente primordial no fundo do seu ser, bem na base do seu cérebro, muito abaixo dos seus pensamentos e sentimentos. Ela monitora onde exatamente você está posicionado na sociedade. Foi isso que eu acabei de dizer. Aí na página seguinte ele diz: a parte ancestral do nosso cérebro, especializada em avaliar a dominância, presta atenção que isso é importante. Observa como você é tratado por outras pessoas. Com essa evidência, fornece uma determinação do seu valor e lhe designa um status. Se você é julgado pelos seus iguais como de pouca importância, a calculadora restringe a disponibilidade de serotonina. Isso faz com que você fique muito mais reativo física e psicologicamente,
a qualquer circunstância ou evento que possa produzir emoção, especialmente se for negativa. Gente, vocês percebem como que isso atrapalha a vida de uma pessoa? Aqui ele fala realmente sobre isso que eu comentei, sobre como os nossos iguais nos julgam, nos olham, nos enxergam. Nós somos capazes de perceber isso. Nós somos capazes de olhar, né, para o outro e perceber como que ele está enxergando a gente. A gente é capaz de fazer isso. Isso, de certa forma, caso a gente se enxergue de um modo inferior às outras pessoas, nossa postura vai ser mais franzina, nossa postura vai ser mais inferior. E nossa postura também, não só uma questão física, mas uma questão de comportamento. Nós agiremos como pessoas inferiores. E como eu disse, muitas das vezes, mesmo isso é inconsciente, tá? Não é que você pensa de forma consciente. Caso você também sofra disso, inconscientemente, você vai pensar: se eu não mereço, logo eu não vou atrás. Porque sair da zona de conforto dá trabalho, sair da zona de conforto faz a gente gastar energia. Não é fácil sair da zona de conforto. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco... nós temos que tomar alguma atitude para realmente sair dessa situação. Tá? Então, o que ele diz aqui? Costas eretas, ombro para trás. Então ele fala sobre uma mudança de postura. Eu queria ler mais uma passagem aqui com você. Eu só estou achando ela aqui. Levantar a cabeça, manter as costas eretas e os ombros para trás é aceitar a terrível responsabilidade da vida com os olhos bem abertos. Então é muito mais do que uma postura física. Um pouco antes ele diz ali, né? Manter as costas eretas e os ombros para trás não é algo somente físico, foi o que eu comentei. Pois você não é apenas um corpo, por assim dizer. Você também é um espírito, uma psique. Levantar a cabeça, levantar a cabeça fisicamente também significa, evoca e demanda erguê-la metafisicamente. Levantar a cabeça significa voluntariamente aceitar o fardo do ser. Você precisa aceitar o fardo, tá, de ser humano. Enfim, cada um com a sua cruz, não é mesmo? Se você é homem, você tem o dever moral de sustentar sua casa. Não necessariamente você vai fazer isso sozinho, sua esposa pode ajudar, óbvio. Só que mesmo que ela ajude com metade das contas da casa, você precisa ser capaz de sustentar sua casa sozinho. Porque se de repente, poxa, teve um filho, aconteceu alguma coisa, ela não consegue trabalhar, você precisa manter a casa, é seu dever. Entende? Eu tô dizendo, você precisa ser capaz de manter sua casa, não necessariamente você vai fazer isso sozinho o tempo todo, tá? Não entenda mal. Mas você precisa arcar com a responsabilidade. Então é isso que o Jordan Peterson está falando aqui. Você mudar a sua postura física, mas você também mudar a sua postura no quesito comportamento. Mudar a sua postura mental mesmo. De olhar, enxergar as adversidades da vida e enfrentá-las. Porque você é homem, você é um ser humano, você precisa fazer isso. Entendeu? Quando você começa a enxergar dessa forma, primeiro, você trabalha melhor. Você consegue gerir ali o estresse diário de uma forma diferente. E eu não estou dizendo que você, enfim, o emprego é ruim, você tem que continuar lá, não é isso. Só que essa mudança de comportamento vai fazer com que você comece a buscar outras coisas. Então, primeiro, muda sua postura, se enxergue como uma pessoa importante, se enxergue, comece a enxergar o valor que você tem valor. Você vive melhor do que todos os ancestrais que você tem. Um rico há 200 anos atrás não tem a vida tão boa quanto você tem hoje. Então assim, dê graças a Deus pela vida que você tem, agradeça. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que a vida é injusta, eu sei que muitas pessoas têm mais facilidade do que outras, isso é real. Mas para de enxergar somente como está a vida do próximo. Começa a olhar para a sua e começa a perceber a evolução que você tem.
Começa a perceber a evolução, não se comparando com a outra pessoa, mas se comparando com como a sua vida estava o ano passado, 2 anos atrás, 3 anos atrás. E como que ela tem evoluído com o passar do tempo. E se ela não está evoluindo, assim como a minha ficou bastante tempo sem evoluir, tem essa mudança de comportamento que devagarzinho as coisas vão começar a acontecer. Porque é uma cascata, é um efeito cascata, parece uma coisa simples, né? Mas quando nós mudamos algo, mesmo que seja pequeno, essa pequena alteração faz com que a gente mude outros comportamentos. A mudança desses outros comportamentos fazem com que a gente tenha outros resultados, e assim vai. É o efeito cascata, só que é o efeito cascata positivo, não negativo. Então, se permita ser uma pessoa melhor, se permita evoluir, se permita chegar a lugares que você merece chegar. Se permita tudo isso, vai fazer um bem enorme para você. Bom, se você está até aqui, se inscreva nesse canal. Bastante gente está assistindo os vídeos, mas não está se inscrevendo. Se inscreva no canal, clica no curtir, coloque seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo. Enfim, né, eu estou desenvolvendo cada vez melhor a minha capacidade de comunicação, estou desenvolvendo cada vez mais essa capacidade de comunicação. Ainda é um pouco estranho falar para a câmera, confesso, mas vídeo após vídeo eu tenho falado um pouco melhor, eu tenho desenvolvido essa capacidade de transmitir aquilo que eu estou querendo transmitir nos vídeos aqui. Então eu acredito que eu tenha conseguido passar a mensagem esperada de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enfim, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.